Olá, vamos lá para mais uma orientação financeira e agora vamos falar sobre seguros de automóvel. É um seguro muito feito aqui no Brasil por esse trânsito doido que a gente tem, né? E que todos os dias a gente corre o risco de uma colisão, né? E às vezes até mesmo de roubo, de furto do nosso veículo, né? Como é um bem caro, todo mundo se interessa em fazer o seguro. Normalmente as pessoas elas confiam muito nos corretores de seguro, mesmo nos funcionários do banco, mas eu percebi que assim muito às vezes a pessoa nem sabe muito conversar sobre os termos do que está segurando, né? Por conta que não tem essa familiaridade. Então, acaba que confia, né, na pessoa que está fazendo seu seguro. Mas eu acho que se a gente fizer assim, sabe, falar alguns termos que são muito usados e assim, com o hábito, você vai entender direitinho o que você está segurando e se realmente é o que você quer segurar. Né? Vamos começar pela história do seguro que eu sempre gosto de contar. Os seguros surgiram em 1347 na Itália, em Gênova, e eram os seguros marítimos, né, pelas grandes navegações da época. Aqui no Brasil, em 1966, foi instalado o Conselho dos Seguros Privados e da SUSEP, que é a Superintendência dos Seguros Privados, e os órgãos reguladores, quando veio a fábrica da Volkswagen para o Brasil. Então, o que pode ser segurado, né? São carros de passeio, picapes leves, picapes pesadas, carros esportivos, podem ser nacionais, podem ser importados, caminhões, rebocadores, ônibus, né, entre outros. Mas vamos focar nesses aqui, já está muito bom. Então vou fazer um resumo de alguns termos que nós vamos usar durante a explicação, para vocês já irem se familiarizando. Começa com a apólice. A apólice é o documento que formaliza a aceitação do contrato de seguro. Ok. Aviso de sinistro. O aviso de sinistro é a comunicação da ocorrência. Então, você bateu o carro, você precisa de fazer o aviso de sinistro junto à seguradora. Bônus. Bônus é você, a cada ano que você renova o seguro, você vai ganhando bônus. Então, é um desconto concedido pela seguradora. Prêmio. O prêmio é o valor que você tem que pagar. Então, você fez o seguro, ficou lá em R$ 1.000. Olha, eu quero parcelar esse seguro em 5 vezes. Então, você vai pagar 5 vezes de R$ 200. Esse é o prêmio que você vai pagar. A franquia. Todo seguro você tem direito, você tem o dever de pagar com a parcela daquele seguro que você está fazendo. Então, a franquia é a participação obrigatória do segurado, que é dedutível de cada evento, certo? Então, cada vez que você tem um evento de sinistro, você tem uma franquia, que essa franquia é obrigação do segurado, seu. E o endosso. O endosso é na hora que você vai alterar alguma cláusula do seu contrato. Então, se você vendeu o carro antes do vencimento, você precisa de fazer o endosso. Você quer aumentar o valor que está assegurado, você tem que entrar em contato com a seguradora e fazer um endosso. O seguro automóvel tem duas grandes coberturas: coberturas básicas e as coberturas adicionais. Nas coberturas básicas está incluído colisão, seu carro foi roubado, perda, explosão, indenização integral por conta de uma colisão, você teve uma perda total do seu veículo. E vamos esmiuçar um pouquinho mais. Capotagem de veículo, queda em precipícios ou você caiu numa ponte, granizo, furacão,
terremoto, danos ocasionados à pintura quando você está parado na rua e às vezes uma casa ali está sendo pintada e respingou tinta inteirinho do seu carro, está coberto. Queda sobre veículo já aconteceu comigo, eu estacionada na rua, teve uma ventania, a árvore caiu em cima do capô do carro. Submersão parcial ou total do veículo já aconteceu comigo, na época que aqui em Uberaba tinha aquelas inundações. Então, eu parei o carro lá na beirada da avenida e aí veio aquela tempestade, a avenida encheu de água e meu carro ficou submerso, está coberto pelo seguro. E vem roubo, incêndio, explosão acidental, queda de raio, às vezes o carro está parado na rua, cai um raio no seu carro. Então essas são as coberturas básicas. Então nas coberturas adicionais, quando você vê lá na sua apólice, vamos já familiarizando com esses termos. A apólice é o seu contrato que você fechou com a seguradora, é o termo nas coberturas adicionais RCF, significa responsabilidade civil facultativa. Então tá lá, RCF, danos corporais. O que seria? Corporais é o nosso corpo mesmo. Então, se acidentou, se teve algum dano no motorista, você, dona do veículo, você estava dirigindo, se pessoas que estavam no seu carro, terceiros, mas estavam dentro do carro com você, e se você bateu o carro e atropelou alguém e essa pessoa teve algum dano corporal, está assegurado. E tem os danos materiais. Os danos materiais podem ser, além da lataria do carro, você pode perder lanternas, retrovisores, até retrovisores de moto, lanternas, retrovisores e os faróis do carro. E tem também uma muito importante que é a cobertura dos vidros, né? Então, se um vidro foi e quebrou, tem a cobertura. Tem a cobertura daqueles vidros básicos, tem aqueles vidros blindados, que é um vidro muito caro, e tem os vidros Top Plus. Esse Top Plus está incluído os vidros laterais dos dois lados, o vidro que é do para-brisa, o vidro que é o traseiro, no caso de quebra eventual, na hora, mesmo que não seja na colisão, tá, gente? Então, vamos supor que dos vidros, ele trincou e ele estragou. Vidros, você está fazendo essa cobertura adicional. Então, além daquelas básicas lá, você tem essas que são adicionais. Então, às vezes, você quebrou uma lanterna, sei lá, não vai nem incluir, né, numa franquia, por exemplo. Depois nós vamos falar mais sobre a franquia. Mas então, se estragou suas lanternas, vidros, retrovisores, está coberta por essa por essa cobertura adicional que se chama RCF, danos materiais. Vamos lá. Tem também danos morais e danos estéticos. Se às vezes você entrou numa briga ali na hora da colisão e teve que às vezes acionar algum jurídico, né? Algum advogado, alguma despesa jurídicas está coberto. Estéticos também. Vamos supor que você acidentou, atropelou alguém e que teve, sei lá, entortou o nariz, alguma coisa assim. Tem essa cobertura. E tem os objetos transportados, RCF, objetos transportados. Alguma coisa, você tem uma picape e você estava carregando uma carga e essa carga na batida estragou. Então, tem essa cobertura adicional. É importante falar
que tem algumas coberturas que são obrigatórias, claro, e tem muitas coberturas que você vai fazer se você quiser. Obviamente, cada seguro cada cobertura a mais que você fizer, mais caro vai ficar o seu seguro. Então, vale a pena ver se realmente vale a pena fazer. Essa, por exemplo, é um ótimo exemplo. Se você não costuma nunca ter objetos transportados, claro que você não vai querer fazer essa cobertura. Vamos, assim, detalhar um pouquinho mais, gente, essas cobertura que é o RCF, danos materiais, porque tem certos detalhes, essa questão dos vidros. Então, tem a cobertura básica. Você fala, não, eu quero fazer essa cobertura básica mesmo, que tá ótimo, meu carro não é chique, não é não sei o que, e não faz. Um pouco mais que você gasta, porque é mais caro, mas você fazendo a cobertura do Top Plus, você paga muito pouco dinheiro mesmo a mais, e olha como a cobertura é completa. Então, os vidros todos os vidros das laterais. Agora, a maioria dos carros hoje, os mais novos pelo menos, tem aquele insufilme, que é aquela película protetora. Então, os vidros a cobertura básica não cobra esses vidros, né? Então, olha só, então os dois vidros, que são os paralelos, o para-brisa, o traseiro, aí vem retrovisores externos, o pisca-pisca dianteiro, os faróis de milha. Hoje muitos carros não são tão de luxo assim, tem o farol de milha, né? Lanternas traseiras, e teto solar, que às vezes também não é um cartão assim, mas tem o teto solar. Então, é muito importante que se pergunte para quem está ali te vendendo seguro sobre essas questões, porque às vezes é um pouquinho mais caro, mas compensa. E já tem coisas que é bobagem, que eu já vou falar já, que é bobagem você gastar dinheiro com isso. Vamos detalhar um pouquinho mais essa questão dos danos corporais. Existe uma cobertura que é o APO, Acidentes Pessoais por Ocupante. O que está incluído então, gente? Teve uma colisão e teve vítimas, né? Pessoas que estão dentro do carro e que teve, por exemplo, vamos supor que teve a morte. Então, tem essa cobertura, APO por morte. Aí, o que acontece? Os herdeiros dessa vítima, a seguradora do veículo paga paga os herdeiros, certo? Tem também, assim, teve um acidente e teve a invalidez permanente, né? Pode ficar inválido, tem um valor que é indenizado, tá? E pode ter também parcial. Esse acidente teve uma invalidez permanente parcial, por exemplo, perdeu algum órgão, o olho, membros, né? Tá coberto também. E tem também o seguro por decessos, que é aquelas despesas, né, de velório, de enterro, né, no caso. Para mim, são coberturas muito importantes, né? Então, as coberturas corporais e as coberturas de danos materiais são muito importantes e vale a pena investir um valor maior no seu seguro, cobrir uma cobertura maior, porque são coisas da vida e coisas que acontecem. Ainda tem algumas coberturas adicionais que são muito importantes e muito feitas. Primeira coisa, carro reserva, né? Então, você bateu o carro e você vai ficar sem carro. Para consertar esse carro vai demorar uma semana. Você não pode ficar sem carro, esse é o veículo de trabalho, de viver a vida. Então, você pode fazer um carro reserva de 7 até 30 dias. Você pode escolher um carro mais luxuoso, por exemplo, com ar-condicionado, sei lá, com vidros Top Plus, né? Ou você também pode
você pode também contratar um seguro, um carro reserva mais simples, né? E tem também algumas coberturas interessantes, que são os acessórios, por exemplo, de som e imagem. Isso são um som, você quer um som, instala um som no seu carro, não é o som que veio de fábrica. Tudo que veio de fábrica está incluído lá atrás no seguro total, no valor do seu carro. Mas se você instalou um som no seu carro, você pode segurar só ele, no caso de roubo ou furto disso. Tem também, assim, ó, tacógrafo, que que conta a distância que você está percorrendo. Tudo que não é de fábrica, tá, gente? Então, tem o kit gás, no Rio de Janeiro usa muito kit gás, né? Então, foi instalado lá. Foi instalado depois, não é de fábrica. Muito interessante fazer o seguro. E vários equipamentos de carroceria, essas coisas. Sempre lembrando que tudo que você coloca, um seguro a mais, você coloca mais uma cobertura, claro que mais caro fica. Uma assistência muito importante é a assistência 24 horas. Normalmente essas assistências, gente, elas já são cobradas no... É o mínimo, né? Que você precisa de uma assistência 24 horas. Então, qualquer problema que deu, não precisa ligar para o seu corretor. Normalmente é 0800 ou funcionário do banco, vamos que seja no final de semana. Você já liga no 0800 e fala o que você está precisando, se é de um guincho, se você precisa de algum tipo de auxílio, para o carro parou, não tem jeito de movimentar. E você aciona a assistência 24 horas. Em viagens é muito importante, é uma coisa que sempre as pessoas me perguntaram quando eu trabalhava no banco, sobre a questão assim, nossa, eu viajo 2.000 quilômetros por mês, e eu tenho medo de se eu estiver andando a 1.000 quilômetros e ninguém me assistir. Não é assim. Então é o seguinte, existe uma cobertura que é a extensão do perímetro. Não precisa de você gastar dinheiro com isso. Essa extensão vai de 300 quilômetros a ilimitado. Se você colocar ilimitado, óbvio que o seguro vai lá em cima o preço. Olha, pense comigo, 300 quilômetros. Se você está viajando, está a 1.000 quilômetros da sua cidade natal. Você aciona a assistência 24 horas e pede um guincho. Ali no raio de 300 quilômetros, o guincho vai até o seu carro, guincha o carro, ou até mesmo se você não precisar do guincho, que vá um mecânico consertar neste período de 300 quilômetros. Aí você vai para a cidade mais próxima que você tiver e dali você conserta o seu carro de maneira que ele saia dali. Como a sua cidade natal não é essa, quando você voltar, aí sim você vai na sua concessionária predileta ou para o seu mecânico de 30 anos e conserta o carro do jeito que você precisa. Então, é gastar dinheiro à toa fazendo essa cobertura de que eu quero um perímetro ilimitado, porque além de ficar caro, não tem a necessidade, é apenas um atendimento de emergência no seu veículo. Vamos falar da classe de bônus. Vai percebendo, então, os termos que são usados. Que é isso, classe de bônus? Bônus eu já falei lá atrás, que então é como se fosse um indicador de experiência do segurado, expresso em classes, né? Então, o que acontece? Você renova o seguro hoje, você tem uma classe 0. Aí você fez o seguro por ano, durou 1 ano. Em 1 ano você não teve nenhum sinistro, você não bateu o seu carro nenhuma vez. Você vai para a classe 1, né? Como se fosse então um prêmio que a seguradora te dá por você não ter nem usado o seguro, né? Essas classes de bônus vai de 0 a 10. O que eu quero falar, então, até 10 anos que você renovar seu seguro, se você não tiver nenhum sinistro, você fica com a classe 10. Muito importante falar.
Se você tiver um sinistro no ano, você fez o seguro por um ano, você pode fazer seguro para até 3 anos, tá? O comum é um ano, mas se você quiser, para não ter trabalho, de ter que renovar, a corretora te ligar, você pode fazer o seguro por 2 anos ou por 3 anos. Mas vamos no nosso exemplo que você renovou por um ano. Aí você bateu o carro uma vez, bateu o carro 2 vezes, bateu o carro 3 vezes. Isso você vai perdendo classe de bônus, certo? Então, se você tiver na classe 0, primeira vez que você está fazendo seguro, tudo bem. Teve sinistro, volta para o 0. Mas vamos que você já esteja numa classe de bônus 5. Tem 5 anos que você não bate o carro. Se você acionar o seu seguro porque você bateu o carro, você perde 2 classes. Então, você está na 5, você vai para a classe 3. E se você bateu 2 vezes ou 3 vezes, você vai acabar chegando a 0 de novo. Isso, por que eu estou gostando de falar sobre esse assunto? Porque é muito importante você, se você não bateram no seu carro e você, para querer facilitar, ou o carro do terceiro não quis te atender, fugiu, não tem seguro, e você arcar com a despesa, falar, coitadinho daquele ali, eu vou acionar meu seguro já que eu tenho. Você perde classe de bônus. E a cada classe de bônus, o seu seguro fica mais barato, porque é um desconto que você tem a cada classe de bônus. Então, fica atento a isso. Se alguém bateu no seu carro, só em extrema necessidade você aciona o seu seguro. Se não, é quem bateu no seu carro que tem que acionar. Então, já emendando nisso daí, de que você nunca deve assumir a culpa do acidente se você não for o culpado. Mas é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque às vezes as pessoas quase não batem carro, e às vezes fica muito nervoso na hora que bateu e pensando, o que eu vou fazer? Então, olha só, primeira coisa que você tem que fazer, pega o sinalizador, se não tá tendo jeito de tirar o carro do local, pega o sinalizador lá no porta-malas, coloca ali para identificar. Segundo, pegue a pessoa que você bateu o carro, pega o nome e o CPF e o telefone dessa pessoa, porque agora, na hora do nervoso, não lembra. Se você conhecer a pessoa, se for uma pessoa de confiança, tudo bem. Mas se não, lembra de pega a caneta, o papel, anota direitinho os dados de quem bateu no seu carro, tá? E liga na assistência 24 horas no 0800 para pedir o guincho, se for o caso. Se você achar que não vai ter um acordo, faça a ocorrência policial. Hoje não é exigido mais a ocorrência policial no local. Então, se for uma pessoa de confiança ou se não for, vai direto para o posto policial e faça a ocorrência policial, para você se segurar quanto a essa questão, se a pessoa vai pagar ou não, tá? E você pode escolher a oficina que você quer consertar. Normalmente também as pessoas têm medo disso. Acha que, não, tem que ser a oficina que a seguradora quer, ou tem que ser na concessionária. Não, se você faz questão que seja na concessionária, você tem esse direito. Fala, não, eu não quero consertar na oficina, eu quero levar para minha concessionária de confiança. Tá? Então, basicamente é isso, assim, você não precisa ficar nervoso. Se precisar do guincho, assistência 24 horas, anota o endereço da pessoa e faz o boletim de ocorrência. Vamos falar sobre indenização, né? Agora, realmente, o que você tem direito em valores reais. Né? Quando você vai, então, fazer um seguro, você pode ter 3 opções. Caso você perda seu carro, né, da noite pro dia, você não tem mais carro nenhum. Tem o valor da tabela FIPE. O que é a tabela FIPE, Rejane? A tabela FIPE é uma tabela que é amplamente divulgada, em todos, assim, meios eletrônicos, em jornais, em revistas de grande circulação, né? Mas você também pode fazer o seguro de um valor que você determinado. Então, você tem um carro de 30 mil e quer fazer se durante o ano eu perder meu carro, eu quero 30 mil reais. E tem também aquele que o carro, você quer um valor de novo. Você comprou um carro zero hoje e daqui 2 anos, se você
o seguro dura 2 anos. Se você, com 2 anos, perdeu o seu carro, eles te dão o valor de novo. Eu aconselho fazer a tabela FIPE, tá? Já emendando no assunto, existe a vistoria prévia. Então, se você estiver comprando um carro novo, não precisa da vistoria prévia para fazer o seguro. Mas, se você comprar um carro usado, ou se no caso de você trocar o veículo, aí você precisa de fazer a vistoria prévia, mas normalmente a corretora ou mesmo o funcionário do banco vai te falar que exige a vistoria prévia. Vamos então para os danos corporais e os danos materiais, o RCF, né? Eu gosto do valor de R$ 200.000. Rejane, eu vou segurar o carro do terceiro, que eu tudo bem, bati nele, R$ 200.000. E se você bater num carro importado? Né? Então, são valores que não alteram muito. Você pode colocar, segurar 100 mil? Pode, mas ali fica coisa de R$ 30 você colocar 200 mil. Então, já coloca um valor maior que você despreocupa. Se você foi o culpado e bateu num carro importado, você está segurado 200 mil. E a mesma coisa são os danos corporais, porque afinal de contas estamos mexendo com vidas. Então, se você acidentar alguém e essa pessoa for para o hospital, ficar muitos dias, eu acho que 200 mil é um valor que é respeitoso, né? Tem aquele seguro que eu falei para vocês no caso de morte ou invalidez permanente, eu acho assim, eu coloco um valor muito pequeno, que é de R$ 5.000, que na verdade, no caso de morte, ou decessos, você vai só pagar pro herdeiro, né? Eu acho assim, que se Deus quiser, a pessoa tem um seguro de vida, né? Então é só mesmo para ficar uma coisa mais completa. Então, coisas que não pode deixar de fazer: assistência 24 horas, o carro reserva e os vidros Top Plus, que ele é bem amplo, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!